Boa tarde. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. É uma alegria imensa estar com vocês nesta tarde de sábado. E para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Enilton Filho. E nesta tarde, nós vamos estudar como visitar. E nós vamos aprender os requisitos básicos para uma boa visitação. Eu tenho no meu canal no YouTube um vídeo que eu gravei já faz mais ou menos um ano, onde eu dou dicas de forma simples, prática de como visitar. E então nós pegamos o assunto, estendemos ele mais de forma detalhada, para a gente aprender uma forma correta da gente poder fazer uma visita. Eu tenho certeza absoluta, e se você colocar em prática os princípios que eu vou te mostrar aqui, a sua visita vai ser uma visita de sucesso. Quem quer ter uma visita de sucesso aqui, diga amém. Amém. Amém? Amém. Então vamos lá. Está aqui as minhas redes sociais, canal no YouTube. Eu sempre gosto de postar muitas dicas para líderes da igreja, muitos estudos, muitas coisas, caso alguém queira. Está aqui o meu WhatsApp e eu estou à sua disposição. Use e abuse. Brincadeira, não é para abusar não. Vamos lá. A melhor forma para alcançar um coração é aonde? A visitação sempre fez parte dos métodos de Deus no seu propósito de salvar o homem. Então, nesse primeiro momento do estudo, nós vamos ver os princípios bíblicos que está fundamentada a questão da visitação. Então nós vamos ver na Bíblia que o Senhor visitou Adão e Eva quando eles pecaram. Deus fez uma visita. Você percebe que sempre quando o homem está em problema, em pecado, Deus é que vai atrás do homem. Nós percebemos que há uma iniciativa divina de ir atrás do homem. E nós vemos aqui que o Senhor nosso Deus visitou Abraão, visitou Jacó, quando ele estava angustiado pelo reencontro com seu irmão, e ele temia pela sua vida e a vida da sua família, para voltar para a sua terra. E nós vamos ver que em diversos outros momentos da história bíblica, Deus, ele sempre foi atrás do homem. E louvado seja Deus, porque Deus sempre vai atrás para alcançar o nosso coração, que é o que mais importa. E nós vamos ver que a visitação fazia parte do ministério de Jesus. Pensa num homem que visitava. E nós vemos que Lucas capítulo 4:38, confirmando esse princípio bíblico, confirmando o ministério de Cristo. E nós vamos ver que, deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. E nós vamos ver também que Cristo visitou a casa de Jairo. E a visitação era um aspecto forte do ministério de Cristo. E não tem outra maneira, meus queridos, de nós alcançarmos os corações do que a visitação. E nós vamos vendo aqui a irmã White no Serviço Cristão, na página 114. A irmã White diz que o nosso Salvador, ele ia de casa em casa, curando os enfermos, confortando os tristes e dirigindo palavras de quê, irmãos? Olha que coisa linda! Aos abatidos. Ele tomava as criancinhas no braço e os abençoava. Dirigia palavras de esperança e conforto ao quê? Jesus mostrava que preocupava com a pessoa. Jesus mostrava que amava a pessoa. E nós vamos ver também, viajando na Bíblia, viajando em toda a palavra de Deus, que a visitação era a parte importante do quê? Do ministério de Paulo e dos discípulos. Alguns dias depois disse Paulo a Barnabé:
Voltemos agora para o quê? Visitar o quê? Por todas as cidades. Então a gente percebe essa ação de Paulo na questão da visitação. Nós não vemos também, irmãos, que só Paulo visitava, mas também todos os cristãos da igreja primitiva visitavam e ensinavam de casa em casa. Todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregavam o quê? A Jesus Cristo. Na visitação, o único objetivo dela é nós pregarmos a Jesus Cristo. Neste primeiro momento do estudo, é para você ver o princípio bíblico da visitação. Aqui no livro Beneficência Social, Mensageira do Senhor, nós vamos ver que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele usará cristãos devotados e humildes, que tenham amor da verdade no coração, e que empenhem-se no que, irmãos? No serviço por Ele, fazendo o trabalho aonde? Na visitação de casa em casa. E aí nós vamos ver que, sentando-se na intimidade do lar, esses homens humildes, discretos e piedosos podem fazer mais do que comendo com a pessoa, irmãos, estando com ela, lanchando com ela, comendo a comidinha simples dela, participar ali dos momentos da casa dela. E eu nunca me esqueço de uma visita que eu fiz, e a única coisa que uma simples irmã tinha era apenas um punhadinho de feijão com farinha, e nós comemos ali esse feijão com farinha, e ela me contou muitas coisas da vida dela, e eu tentava abrir a boca para falar alguma coisa, e quando eu tentava falar, ela atravessava e continuava falando e não parava mais. E no final de tudo, sabe qual foi a palavra dela para mim? Irmão, muito obrigado, porque você me ouviu. Tudo que eu queria era alguém para poder me ouvir. Tudo que eu precisava é de alguém que me escutasse. E às vezes a gente quer ir na visita com alguns objetivos. Mas o propósito da visitação, irmãos, o propósito dela é de caráter puramente espiritual. Você vai sair com sua equipe para visitar. Você não vai para falar qualquer outra coisa, porque é uma visita espiritual. E está em jogo a salvação de uma vida. Uma pessoa pode perder a salvação. E você vai na casa dela para você visitar ela. Nós vamos numa casa para salvar. E nós temos também o propósito da visitação. A visitação, ela tem um propósito instrutivo, que é ensinar, admoestar. O outro propósito da visita, você não vai fiscalizar a vida da pessoa. Você não é fiscal, e nem eu. A gente não vai ali querer cutucar a pessoa para saber coisas, às vezes só para curiosidade de saber. E outro propósito da visita é ensinar-lhes o que, irmãos? Confiar em Deus. O objetivo da visita é isso, a visita espiritual, tá? Isso tem que ficar bem claro. Nós temos também que o objetivo da visita é criar um ambiente favorável, de aceitação, de boa disposição para com o plano de Deus. Nós temos aqui alguns requisitos para o preparo da visita. Não é simplesmente deu na telha e falou, eu vou visitar fulano e pronto, e chego lá e aconteceu de qualquer jeito. Nós temos que passar por alguns requisitos para que dê certo o objetivo da visita. Nós temos que passar, irmãos, por uma coisa chamada jejum e o quê? Jejum não é você ficar com fome por causa de um compromisso, por causa que você vai orar. Eu vou ficar sem comer porque eu vou orar, porque eu vou ler a Bíblia. Pelo contrário,
O jejum é diferente. No jejum e na oração você busca a Deus de tal ponto que você não para nem para comer. Você já percebeu que é diferente? Enquanto uns querem parar de comer apenas para orar, para ler a Bíblia, o princípio do jejum é diferente. Eu busco a Deus de tal forma que eu não paro nem para comer. Isso que é um jejum bíblico. Então nós temos que reconhecer a inteira dependência de Deus. O segundo ponto para o preparo da visita é o que, irmãos? É o que? Os irmãos estão lendo aí, acompanhando comigo? Oração. Esses são os requisitos para a preparação para a visitação. Você chamar sua equipe, orar antes, tirar um dia para jejum, né? E aqui, agora, irmãos, nós já estamos chegando nas partes mais fortes do quesito da visitação. Você tem que conhecer o assunto da visita. Você vai lá para quê? Qual é o seu objetivo indo na casa daquela pessoa? O que você vai fazer lá? Igual eu me lembro quando adolescente, nossa igreja dividiu algumas duplas missionárias, e a gente muito inexperiente na questão, e para piorar a situação eu peguei um colega também que era também inexperiente. A gente foi visitar a casa de uma pessoa e foi muito estranho na visita, irmãos, porque na visita o colega olhava para mim, eu olhava para ele e ficava aquele negócio: quem fala, quem vai falar, você vai falar o quê? E aí a pessoa que nos recebeu: sim, vocês não vão desenrolar o que vocês vão falar, não é? Vocês estão fazendo o que aqui? Por isso a importância da gente conhecer o assunto da visita. Para quem é líder de igreja, geralmente às vezes precisa fazer algumas visitas para resolver algumas tensões na igreja. Você tem que conhecer o que você vai falar. Você tem que se preparar antes. Você precisa reconhecer o assunto da visita. Aqui nós temos algumas características do visitador. Manter sempre a boa aparência pessoal. Nós homens, não custa nada cortar o nosso cabelo, fazer a nossa barba, cheiroso, passar um desodorante, tá? Um perfume, né? Jequiti Avon, quem quiser, né? Não custa nada nós homens cuidar da nossa aparência. Nós já não somos muito bonitos por causa do pecado. E aí deixar o negócio bandalhar, meu irmão? Então vamos cuidar da nossa aparência, vamos cortar o nosso cabelinho, cuidar das nossas unhas, para a gente chegar na casa da pessoa de forma agradável, tá? Nós também temos que manifestar atenção, simpatia e amor, interesse pela salvação da pessoa. Isso aqui é muito importante, irmãos. Ter tato e prudência. Tratar bem a todos. Ter uma boa postura, entusiasmo, convicção e o quê? Humildade. São regras de convivência que, se a gente colocar em prática na vida, a gente vai viver bem e vai tornar o mundo melhor para as pessoas. Humildade, ser inteiramente dependente de Deus e não confiar em quê? Em si mesmo, tá? Ao visitar, irmãos, isso aqui é muito importante. Eu peço que, se você puder anotar isso daí, se você colocar isso em prática, escreve o que eu estou te falando, eu te garanto. Eu te dou essa garantia. Você pode me pegar e me bater lá fora, se você não colocar essas coisas em prática, se você não vai ter sucesso no seu Caleb. Ligue avisando e agende o melhor horário para a pessoa ser visitada. Liga avisando. Tem uma pessoa da minha família, como está sendo gravado, eu não posso citar, que uma vez, eu não esqueço, ela recebeu visitas de uma dupla de testemunhas de Jeová de forma assim, inesperada. E aí essa pessoa da minha família falou: olha, avisa aí, fala que a gente não tá. Falou pro garoto menor. E aí o pequeno chegou na porta e falou: olha, minha mãe mandou dizer que ela não tá. Então, irmãos, vamos ligar avisando, se puder agendar o melhor horário.
Às vezes, quando a gente vai visitar, talvez a pessoa não nos pode receber. E às vezes, quando nós insistimos, fica inconveniente. E a gente tem que melhorar a situação e não jogar terra para estragar. A gente não pode ser uma pedra no sapato da pessoa. Porque senão a pessoa lá na porta olha e fala o seguinte: ah não, de novo esses crentes aí. Que coisa chata. Que coisa, né? Não, esse povo de novo. Aqui, irmãos, ao visitar, ore antes. Nunca é demais orar. Ora antes. Cultive a presença de Deus. Ore novamente antes de tocar a campainha. E aqui eu quero até explicar para os irmãos como tocar uma campainha. Pelo amor de Deus, não chega na casa do camarada de que tem um portão bonito e meta a chave do seu carro no portão do cara, que ele não vai gostar. Eu nunca me esqueço de um dia em que eu peguei o meu celular fazendo visita e ali num portão muito chique, num portão bem elegante, eu pá, no portão do cara. Ele simplesmente falou que minha mãe exercia atividade sexual remunerada. Então, por experiência própria, aprenda a bater no portão das pessoas. Bater palma, o jeitinho correto, 2, 3 palmas e aguarde se a pessoa vem. Tá? Se não tem uma campainha, leve estoques com sua mão no portão. Se não puder encostar no portão, tem gente, eu estou falando sério, tem gente que não gosta que encoste no portão da casa dele. Pode ser um negócio parecendo a muralha de um castelo enferrujado, mas tem gente que não gosta. Tem gente que é enjoado com essas questões. Então, com jeito, com tato, ainda a palma é a melhor opção, né, para você se livrar desses problemas. Eu estou te falando por experiência própria, tá? E eu não queria que você passasse por isso, tá? Ao visitar, conhecer os nomes. Gente, isso é fundamental. Conhecer os nomes, ouvir o próprio nome desperta o quê? Cristo chama você, vai chamar você quando você entrar na Nova Jerusalém pelo teu nome. Jesus conhece o teu nome. Então é importante a gente conhecer o nome da pessoa, ter um rosto amável e ser alegre. Não é chegar na casa da pessoa, ou de casa, a gente veio aqui fazer uma visita aqui da igreja aqui, você pode nos receber? Diferente, né? Um rosto alegre, amável. Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para fazer uma visita e tal. Se apresente quem você é. De forma alegre, de forma simpática, espontânea. Quando você apertar a mão da pessoa, irmão, por gentileza, vem aqui. Eu tenho no meu canal onde eu dou dicas para recepcionistas da igreja. Não tem coisa pior no mundo do que um aperto de mão frio. Que a pessoa nem aperta a sua mão. Você chega na recepção de uma igreja, aí a pessoa nem olha no seu rosto e ainda pega na sua mão como se estivesse com nojo. Um aperto de mão, mas também cuidado para não quebrar a mão da pessoa. Tem gente que quando não é 8, é 8.888. Exagera. Então aprenda a ter um aperto de mão firme, porque isso passa firmeza na mensagem que você prega também. Muito obrigado, meu irmão. Então demonstrar, irmãos, amor, interesse pela salvação da pessoa que está sendo visitada. Você está preocupado ali com a salvação dela, tá? Visitar, tomar cuidado com o que você fala, com como você fala, onde fala e o que você fala. Você tem que ter cuidado com suas palavras na visitação. Você tem que ter cuidado com o que você vai conversar com a pessoa na visitação. Você tem que tomar esses cuidados. Nós temos aqui, escute atentamente o ponto de vista do outro. Por mais que você não concorde, por mais que você ache que ele está errado, mas escute, aprenda a ouvir. Nossa, deixa eu ouvir essa pessoa aqui.
Entendeu? Por mais que ela esteja idolatrando Osama Bin Laden ou Saddam Hussein, deixa ela falar. Ouça, aprenda a ouvir. Não faça julgamentos precipitados. Sabe o que acontece? Às vezes a gente olha para uma pessoa e diz o seguinte: nós seres humanos, todos nós somos assim. A gente olha para uma pessoa e fala: nossa, essa pessoa deve ser chata, viu? Aí quando convive com a pessoa alguns dias, aí pega e diz bem assim: nossa, antes de te conhecer eu te achava metido e chato, mas você é tão gente boa. Não faça julgamentos precipitados. Conheça a pessoa, conviva com ela, aprenda com ela, tá? Evite discussões, tente conquistar pelo quê? Conquista pela amizade, faça amizade com a pessoa. A maneira como você chega, a sua postura, como você toca a campainha ou bate na porta, poderão definir o sucesso ou o fracasso da sua visita. E é como minha avó dizia para mim: tem que saber chegar e tem que saber sair. Olha o que a mensageira do Senhor diz: muito depende da maneira em que vos aproximeis daquele a quem fazeis a visita. Podeis chegar de tal maneira à mão de uma pessoa ou saudá-la, que lhe conquisteis a confiança imediatamente. A mensageira do Senhor diz o seguinte aqui: dependendo da maneira como você aperta e chega numa pessoa, é decisivo para você conquistar uma pessoa. Você vê que coisa? E ela disse, ou de modo tão frio que pense que não tendes interesse algum por ela. Então a mensageira do Senhor fala o seguinte: dependendo da maneira como você chega numa pessoa, isso vai definir se você está interessado por ela ou não. Se você chega com um aperto firme, mostrando interesse por ela, isso significa que você interessa em salvar ela. Se não, a pessoa já nota logo. Porque, irmãos, a gente nota na cara, na expressão facial de quem está dando atenção à mensagem ou não. Eu tenho um livro em casa chamado O Corpo Fala. E nesse livro, ele ensina, vocês podem adquirir, esse livro ensina como você identificar nenhuma pessoa se ela está simpatizando com você ou não. Inclusive, nesse exato momento, eu estou olhando a expressão facial de alguns. E eu sei quem está dando moral ou não para a mensagem. Quem está desfazendo, quem está atencioso, quem vai colocar em prática e quem vai fazer tudo isso daí. Então é muito importante a gente entender imediatamente que nós temos que ter interesse pela pessoa, tá? Cuidados ao visitar, a pontualidade. E nós adventistas, nós somos fiéis nisso aí, né? É não, né? Pontualidade. Se você marcou com uma pessoa aquele horário, chega um pouquinho antes e fica no portão esperando o horário. Eu tinha um diretor de clube que ele dizia o seguinte: chegar na hora é chegar atrasado. Chegar na hora é chegar atrasado. Se você puder chegar um pouquinho antes, nem que você fique ali enrolando na esquina até da hora para mostrar a sua pontualidade, tá? Falar e saber ouvir. Se o visitado quer falar, deixa falar à vontade. Talvez ele está precisando de uma pessoa que escute ele. Ele está desesperado e talvez ele quer só uma pessoa para ouvi-lo, tá? Ouça com cuidado para não alimentar questionamento, franqueza e defeitos nos outros ou na liderança da igreja, tá? Esse ponto aqui, irmãos, nunca evite discussão na visita. Se você vê que a pessoa tem uma personalidade forte, se você vê que a casa que você está visitando é um pessoal de personalidade forte, e se você tiver a percepção que o negócio lá vai dar confusão, de maneira educada, saia, que é melhor você sair educadamente do que isso daqui, ó. Porque isso aqui mancha a visitação, tá? Não discuta. Nunca usar a expressão de que o visitado está sendo um membro infiel. Isso aqui é para líderes de igreja, tá?
Você vai visitar alguém e falar assim, irmãos, irmão, eu vim aqui na sua casa porque eu estou notando que o senhor está sendo um infiel na igreja. Com certeza o cara vai querer alisar a linda mão dele no seu rosto. Então, usar expressões diferenciadas, tá? Nunca usar a expressão de que o visitado está sendo um membro infiel. Levar o visitado a refletir. O objetivo da sua visita, você tem que chegar e sair e deixar ele pensando isso aqui, ó. Será que está enfrentando alguma dificuldade pela qual gostaria que orássemos? Você está enfrentando algum problema? Talvez você não quer se abrir, mas fique à vontade. Você quer que a gente ore por algo especial da sua vida? Você quer que a gente ore por você? Então ele tem que ver que você se preocupa por ele. E atenção, uma coisa que no lugar onde eu morava não fizeram e deu confusão: manter sigilo absoluto sobre nomes ou qualquer outra informação relativa à fidelidade ou não de algum membro. Tá? Manter sigilo. Se você vê que na visita foi dito uma coisa muito íntima e pessoal daquela família, você e a pessoa com quem você está, você não precisa contar para ninguém. Não precisa falar para ninguém. E eu soube de uma igreja que uma dupla missionária foi parar na justiça por causa de processo por calúnia e difamação, porque simplesmente não seguiu isso daqui, ó. Entendeu? Então, vamos ter cuidado com essas questões. E eu separei, queridos, quem quiser tirar até uma foto, até o texto que você pode ler na casa da pessoa. Tá? Eu vou deixar os slides lá no computador da igreja. Se você tiver com um pendrive e quiser pegar, vai ficar ali. Tá bom? Até os textos que você pode ler, ó. Ler um texto bíblico e orar. Outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro com relação à dupla missionária quando é sexo oposto. Só vai visitar quando é sexo oposto, quando é o seu cônjuge, quando é o seu esposo ou sua esposa. Nossa, irmão, está sendo radical demais. Não, irmãos, é que eu conheço muita tragédia que já aconteceu de gente do sexo oposto sair visitando, entrando em beco, e esses negócios de visita íntima, e logo começam os papos íntimos, e não dá certo. Não dá certo. Certo? Desista. Se você tem o seu cônjuge, visite com ele ou com ela. Mas nada de ir com a irmã da igreja, não. 2 homens ou 2 mulheres. Simples assim. Para evitar problemas que já aconteceram no passado, que já chegou ao meu conhecimento. Tá? Antes de encerrar a visita, antes da oração, verificar se o visitado tem algum pedido especial. Caso tenha, dá oportunidade para que o faça. Eu já falei sobre isso, vamos passar aqui. Nós já estamos chegando ao fim. E eu queria ler esse texto com você da irmã White. Olha o que ela diz, irmãos. Agora, é quando? É ontem? Anteontem? Amanhã? Depois é quando? E é interessante que ela dá ênfase 3 vezes. Agora. 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 É o tempo mais favorável para o quê? É de grande valor o quê? Em amor a Jesus Cristo e em amor às pessoas deve ser levada a verdade a todas. Conservai em mente que o Espírito Santo é o... E não está sozinho um agente humano que trabalha para Deus. Que coisa linda, irmãos. Tá? O vosso êxito não dependerá tanto do vosso saber, como vossa habilidade ao chegar aos corações das pessoas. A gente precisa da iluminação do Espírito Santo. E olha, eu encerro com esse texto aqui. Para mim é um dos textos mais lindos que eu já li dela sobre a questão da visitação. Os anjos de Deus vos acompanharão às moradas daqueles a quem visitais. Os anjos do Senhor vai estar acompanhando você em cada visita. Tá? Está aí os contatos, meu WhatsApp, as redes sociais.
O meu desejo em Cristo Jesus é que você possa colocar em prática cada coisa que você aprendeu aqui. De início eu te mostrei na Bíblia o princípio bíblico da visitação. Depois te mostrei no ministério de Cristo, no ministério do apóstolo Paulo, na igreja primitiva. A irmã Walt falando que a gente tem que fazer isso. Não tem outro caminho, irmãos. A gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer o quê? Chegará o dia que essa igreja aqui não vai existir mais. Isso aqui vai ser tudo derrubado. Chegará o dia que a sua igreja também não vai existir mais. Aonde os irmãos pensam que nós vamos ter que nos reunir? Nos lares, nas casas. Se nós não aprendermos a lidar com essas questões agora, quando é que nós vamos aprender? Então o meu desejo em Cristo é que você coloque em prática esses estudos aí, essas dicas. Eu espero em Cristo que deu certo aí a gravação. Se não deu, o áudio está perfeitinho aqui. Eu faço a montagem de fotos, slide e voz, e os irmãos têm acesso. Amém. Você senta, ore ao Senhor, escreva as dicas e campo, partir para a batalha, salvar almas. Amém. Salvar almas. Há uma luta tremenda. Eu falava para jovens nesta manhã, no acampamento de desbravadores, num sítio aí bem longe. Satanás e seus anjos e Deus e os seus anjos. E a pergunta que eu faço para você nesta noite: de que lado você está? Qual é o lado que você quer batalhar? De que lado você está jogando? É pensando nisso, uma oração, pastor? Posso fazer? Eu gostaria de fazer uma oração com você nesta noite. Gostaria de convidar você para ficar de pé e a gente orar ao nosso Deus e buscar sabedoria. Amém? Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor para sempre. Foram ensinados princípios na Bíblia, no espírito de profecia com relação à visitação. Não tem outro caminho para alcançar corações do que nós irmos atrás das pessoas através da visitação. Ir na casa delas, comer com elas, comer nem que seja um feijão com farinha que ela tiver, escutar ela, ser amigo dela. Nós vimos que na história da humanidade, o Senhor sempre visitou o ser humano. E o que nós queremos pedir nesta noite é que o Senhor venha visitar o nosso coração agora. Retira de nós, do nosso coração, espírito de crítica, espírito de algazarra, qualquer, Senhor, espírito imundo que venha nos impedir de fazer a Tua obra, retira de nosso coração. Talvez tenha alguém aqui que ainda esteja meio perdido, não sabe o que vai fazer. Eu peço humildemente, meu Pai, que o Espírito Santo ilumine a mente dessa pessoa. Retira espírito de fofoca, espírito de discórdia, espírito da contenda, e bota o Espírito Santo para transbordar no nosso coração. Perdoa os nossos pecados, que são muitos, contra o Senhor e contra os nossos irmãos. Nos ajuda a amar os nossos irmãos aqui dentro da igreja primeiro, para a gente sair para amar lá fora. Nos ajuda a amar os irmãos aqui dentro. É isso que eu agradeço e peço, em nome de Jesus. Que Jesus abençoe você, que o Espírito Santo ilumine a tua vida. É esse o meu desejo em Cristo Jesus. Eu agradeço, pastor, pela oportunidade, e eu me lanço à disposição, sua disposição. O que você precisar, você pode entrar em contato comigo, e eu estarei à sua disposição para te ajudar no que você precisar. Eu estou aqui para servir, conte comigo. Um abraço, que Jesus abençoe.